Bom, gente, no episódio de hoje vamos falar de um assunto sério, urgente e, infelizmente, ainda muito presente na infância, que é o racismo recreativo. Aquele que vem disfarçado de piada, de brincadeira, mas que deixa marcas profundas. O ponto de partida da nossa conversa hoje é o lançamento do livro Racismo Não é Brincadeira, inspirado numa história real vivida pelo filho da autora Shiva Carolina. A obra acompanha Zack, um menino negro de 8 anos que enfrenta o racismo na escola por conta do seu cabelo Black Power. Bom, se vocês querem saber um pouquinho mais, né, disso aqui tudo e aonde vocês vão poder ter acesso aí a esse livro maravilhoso, fica com a gente até o final. Pode rodar a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Bom, gente, para contar tudo sobre essa história para a gente desse livro fascinante, eu recebo aqui com muito carinho minha amiga, minha irmã de coletivo e de vida, Shiva Carolina, que é escritora desse livro. Seja muito bem-vinda, Shiva. Eu recebo também a Lari Salles, que é a ilustradora desse livro. O time aqui tá pesado hoje. Recebo também o Lucas Malgratz, que é o diagramador, produtor, e o Júlio Razek, diretor, versão audiolivro. Então, assim, tá todo mundo aqui. Hoje eles vão poder contar pra gente. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu queria que, para começar, que a gente fizesse um batidão com vocês contando um pouquinho de como foi o processo, assim, como que vocês receberam esse convite, né? Como foi para a Shiva ter tido essa ideia aí, né? Então, acho que a gente pode começar pela Shiva falando da ideia, né? De transformar essa dor, né? Assim, porque é uma história real, né? Vivida, né? Baseada aí pelo que vocês viveram, você, o Júlio aí, com o Zulu. Então, eu queria que vocês falassem como é que foi esse processo de ressignificar essa dor a partir do livro. Então, a história é longa, mas é uma história muito significativa, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse escrever um livro, né? Já tenho ideias e projetos, há muito tempo, que estavam guardados na gavetinha, e participando de uma roda de conversa, falando um pouquinho sobre o livro da Lari, né? Quando eu crescer. Eu fiquei muito à vontade, assim, sabe, de falar para ela que, de alguma forma, o livro dela me tocou, me instigou, né, a querer, né, a transformar, né, de repente, uma dor em um livro que fosse um livro compartilhado com outras mães que também poderiam estar passando pelas mesmas situações que eu. E aí eu acabei ali me declarando, olha, né, você acabou trazendo essa realidade possível para mim. E aí o Lucas e a Lari já têm uma parceria, né, nesse projeto, né, do livro Quando Eu Crescer, né, Histórias da Aurorinha. E aí esse livro se transformou em animação. E para fazer a animação, eles fizeram um convite para mim muito especial, que é fazer a voz original da mãe da Aurorinha. Então, eu fiquei completamente emocionada com o convite, fiquei muito feliz, né, em realizar, né, mais um trabalho, né, eu sou atriz, né, tenho alguns trabalhos realizados nessa área, mas em relação à voz original, eu ainda não tinha trabalhado, e foi uma conquista, foi uma oportunidade, foi um novo caminho aí para trilhar aí no caminho da arte. E aí a gente, nesse momento, né, de construção, o Zulu também participou dessa animação, a minha cunhada Ivani, meus sobrinhos, então ficou um momento ali bem familiar, né, ali foi bem gostoso, a gente já tem a Lara e o Lucas como nossa família, né, então foi muito gostoso, muito prazeroso esse momento.
E aí eu falei dessa vontade, eu disse, nossa, eu tenho muita vontade de escrever um livro falando sobre as questões que o Zulu passa na escola. Não demorou muito tempo, a gente se reuniu para poder, enfim, realizar esse projeto, né? A gente tem muitos livros que falam de empoderamento, que falam sobre as partes lúdicas e as partes maravilhosas e belas, contando um pouco sobre a nossa realidade, né, afrocentrada, mas eu ainda vejo poucos livros que são livros de denúncia. E aí entra O Racismo Não é Brincadeira, que é um livro que tem um lado lúdico, mas ele traz esse teor, né, didático, traz esse teor mais de denúncia, né, que são questões que acontecem no dia a dia, né, que aconteceu conosco e que possivelmente acontece com outras famílias afrocentradas que tem por aí. Incrível, Shiva. E Júlio, você aí agora então está desbravando. Agora ela teve essa oportunidade, né, de fazer a voz, né, e tudo mais. E agora você também está nesse papel aí. Fala um pouquinho de como que foi aí, como está sendo para você. Até porque você, como companheiro da Shiva, viveu essa história real aí dentro de casa, né? Fala um pouquinho de como foi, de como está sendo para você e da importância também, né, desse livro para os pais. Poxa, esse processo de ressignificação, né, das situações que acontecem conosco, isso já é da nossa família, né? O Zulus, eu tinha passado por outras situações em outros ambientes de educação e a gente sempre teve esse posicionamento, essa postura de ressignificar as situações, promovendo roda de conversa, promovendo atividade. E com esse episódio com esse projeto, né, não foi diferente. Foi resultado de um processo de ressignificação, né, de uma violência que ele passou na escola, e a gente vem e transforma em um livro sobre a produção da trilha. É, tudo bem que é no último período, mas eu venho, né, embreando por esses caminhos aí da trilha sonora, né? Recentemente fiz uma trilha para um vídeo performance, estou fazendo trilha para teatro também. Então, digamos que eu estou nesse último período, eu estou aí, né? Mas, por exemplo, mas audiodescrição não tinha feito ainda, né? Então, mas ainda, mesmo sendo a parte de trilha, audiodescrição não tinha feito ainda. Então, está sendo um campo novo que tá sendo bem interessante de desbravar. E o interessante é o lance do formato da equipe também. Como a Shiva pontuou, são pessoas muito próximas, pessoas que a gente já tem um carinho. Então, tudo meio que fluiu naturalmente, assim. Acho que nem chegou a rolar um convite formal, assim. Eu não lembro de um convite formal. Também não, eu acho que Foi assim, aconteceu. né? Que Mas, demais, que demais. Muito bom. Fala um pouquinho então pra gente, Lucas ou a própria Lari, como é que foi para vocês receber esse convite assim? Mas é um pouco do que a Shiva falou, né? A gente se aproximou de um jeito, acho que era o destino colocando uma no caminho da outra. Porque foi um contato muito tranquilo, assim, a partir da roda de conversa no Sesc. E quando a gente chegou à conclusão de, quem vai ser a mãe da Aurorinha? Eu e o Lucas, a gente já bateu o martelo que seria a Shiva, sem nem saber se ela ia topar. E aí isso foi mais, assim, um passo gigantesco nessa caminhada, não só profissional, mas também pessoal, e que fez com que o nosso projeto ele fosse englobado, além de muita luta, de muito afeto. E acho que essas duas palavras, né, elas andam muito juntas durante toda essa caminhada do livro. Porque é isso, a gente tá num momento de partilha, num momento de diálogo, de troca, mas sempre regado por esses dois lemas, assim. E eu gosto muito, né, enquanto ilustradora, de ter essa oportunidade de dar vida às histórias, né, dar cor às histórias. E isso é muito impactante porque, assim, eu sou muito chorona. Gente, eu sou muito chorona. Então, quando eu já tava fazendo o rascunho do livro, né, os storyboards que a gente chama, eu já tava chorando. Aí, quando eu comecei a passar a limpo, eu já tava chorando. Aí, eu comecei a pintar, eu já tava chorando. Então, assim, é uma coisa que o meu coração de manteiga derretida fica muito contente de poder estar fazendo parte desse projeto e compartilhando com os meus colegas de trabalho. É isso. Que lindo, e você é uma maravilhosa. A Shiva me deixou ver só um pouquinho, porque ela falou que era para mim ficar com curiosidade para ver mais depois. É mole, gente, ela fez isso com a amiga, mas ela fez. Então eu tô que nem vocês que estão aí em casa, entendeu?
doida para ver na íntegra. E eu fiquei assim passada já com um pouquinho que eu vi, assim, muito, muito, muito incrível mesmo, assim. Acho que é um pouco de tudo que vocês falaram, a luta, o afeto que a Shiva trouxe também aqui, né, da denúncia mesmo, né, o que o Júlio trouxe de ressignificar, é sobre tudo isso junto, né, e a Shiva poder agora estar se expressando, tá se jogando aí na literatura, que é onde a gente tem que estar mesmo, assim, ocupando esse espaço que é tão importante. Lucas, fala aí pra gente um pouco, você também que é o fomentador dessa bagunça toda aí, né, fala um pouco pra gente. Eu entro assim como um fomentador mesmo, eu instigo as pessoas, né, nos trabalhos. Isso aconteceu primeiro com a Lari, né, eu fui co-orientador do TCC dela na faculdade, e desde lá o TCC dela foi o Quando Crescer, que é o livro dela, e desde lá eu já tinha pilhado ela, assim, nossa, Lari, a gente tem que transformar isso aqui em livro real, né, prensar e tal. No ano seguinte, a gente escreveu no edital, passou, conseguimos produzir o livro, e no outro ano a gente transformou em curta-metragem, né? Então a gente já começou a criar essa história já, né? Da Aurorinha, essa jornada aí da Aurorinha, né? E aí, nesse processo, como a Shiva já mencionou, né? Dentro do processo do curta-metragem, a gente se aproximou daí, eu, Lari e a família Zulu, né? E aí rolou de novo, né? Começou a vir esses papos de, tem um livro aqui, tem uma história aqui, eu já cheguei na Chiva e falei, Chiva, vamos fazer essa história acontecer, vamos escrever nos edital aí, ajuda a Ai. escrever. E aí eu faço muito esse papel de produtor, né? Nesse sentido de escrita, parte burocrática dos editais, eu que vou dando conta aí, né? Parte chata é comigo mesmo. E, e aí esse processo foi super encantador, assim, principalmente como a Lari estava dizendo, de ser um projeto assim que a gente trabalha muito com carinho mesmo. A gente vem se encontrando aí, né, desde o começo do ano, praticamente toda semana. A gente tem um diazinho, um horáriozinho da semana que a gente se encontra, que a gente troca ideias, né, a gente discute o livro, né, toma um cafezinho, come um bolinho, né, e aí essa troca é muito enriquecedora, assim, né, em vários sentidos, né, tanto na questão do afeto, mas também na questão do intelecto também, porque, nossa, essas pessoas são incríveis. Essas três pessoinhas aqui são realmente muito fodas. E aí a gente vai trocando livros, informações, né? E isso foi incrível, assim, para mim, nesse processo todo. E nesse espírito de ir pilhando a galera para produzir, né? Nesses encontros que a gente veio fazendo aí durante a produção, né, do livro O Racismo na Brincadeira, já começaram a surgir outras ideias, já começaram a surgir outros tópicos de livros, e aí eu acho que a gente tem muito essa intenção de crescer assim mesmo, né, em termos de conjunto e outras ideias vir, outros livros, quem sabe transformar isso em animação também, que essa a minha parte profissional é muito ligada à animação, né? E é isso, acho que eu vejo um futuro aí bem próspero aí para muitas ideias efervescentes aí. Ai, que coisa maravilhosa! Axé! É isso. E isso é muito importante, né? Porque realmente a gente tem vários talentos e às vezes a gente precisa, assim, dessa motivação mesmo, né? Ai, não vai dar certo, vamos lá, pega na mão. Às vezes é isso mesmo que falta pra gente criar essas possibilidades, essas utopias urgentes, né, Júlio? É, bom, eu queria que vocês falassem também justamente sobre isso, né? O livro ele aborda o racismo recreativo na infância, né? Uma realidade que muitas vezes é silenciada nas escolas, até muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo corpo pedagógico da própria escola, que acaba silenciando, acaba apagando, né? Enfim, acaba invisibilizando esta dor. Né? Eu queria que vocês falassem como que vocês pensaram cada detalhe pensando isso, né? Ilustração, narrativa, diagramação, até o audiolivro, para que essa história possa alcançar diferentes públicos, né? E tocar de fato quem precisa ouvir, né? E eu também queria que vocês falassem aí para os pais como que o Zulu recebeu, né? Tá recebendo assim toda essa loucura, mas eu acho que seria interessante vocês dois também, Lari e Lucas, falarem também, né, de como que foi pensado tudo isso. Se você quiser voltar para você, Shiva, para a gente fazer essa roda redonda, essa roda quadrada. Então, o processo de escrita de um livro nunca é fácil, né? Por mais que seja um livro infantil,
A gente entende a urgência de escrever algo que realmente faça sentido, né? E entende também a importância de não, não misturar, não. Foram muitas camadas, né, até a gente chegar na construção desse livro. É um livro que basicamente passa por uma situação de racismo que todas as pessoas pretas já passaram, né? Que é a questão, a gente lida muito com a questão, né, da pele, do cabelo, né, da nossa fisionomia, do tamanho da nossa boca, né? E nós passamos por essa situação e ver o Zulu passando por essa situação para a gente foi bem impactante. Não foi a primeira vez, né? Como o Júlio falou, ele tinha tido uma outra situação. Então, eu apenas acabei destacando esse recorte na vida do Zulu, né? De como foi e como foi resolvido. Percorri caminhos bem solitários, né? Quando a gente vai atrás de denúncia, quando a gente vai atrás de ajuda para falar sobre todas as questões. E as pessoas elas não entendem que o racismo ele impacta no emocional da criança, né? Na autoestima dessa criança. E isso tudo acaba resultando no crescer dessa criança, né? Como que ele vai crescer? Como que ele vai se empoderar, né? E entender todo esse contexto, tendo uma mãe e um pai que são militantes e também cresce nesse universo, né, de militância, né? Nossa, mas como que o Zulu passou por uma coisa dessa, sendo que ele tem um pai e uma mãe que são militantes, né? E tem essa questão do letramento racial, tem isso enraizado, né, dentro de casa. A gente diz para as pessoas que, infelizmente, por mais que a gente tenha esse diálogo em casa, a gente não conseguiu impedir que isso acontecesse com o nosso filho. E, infelizmente, a gente não vai conseguir impedir que aconteça com outras crianças. Então, a gente acabou colocando exatamente um recorte que aconteceu com o Zulu e um recorte de como a gente gostaria que fosse, Isso. né, resolvido, porque a gente se deparou numa situação de ir para a escola, conversar com a gestão da escola, e a gestão da escola simplesmente não deu abertura para a gente, né? E a gente entendeu que, por mais que a gente entendeu nesse contexto, né, tendo letramento racial, sabendo que a gente estava em busca da aplicação da lei 10.639, né, que se os professores eles têm um embasamento, eles conseguem resolver essa situação na escola. Então, a gente se deparou com uma equipe completamente despreparada, né? Acabei de finalizar, né, um projeto, o projeto Semente Afrodescendentes, que fala um pouco sobre isso, né, da importância da formação dos educadores, dos gestores, dentro dessa prática, né, através da lei, e atuamos aí em 8 escolas, mais o Instituto Kamakura, né, foram aí 16 meses de trabalho, né, construindo, e quanto que isso reverberou de forma positiva para a sociedade aqui de São José, porque é algo que agora as pessoas, mesmo que a escola não tenha recebido o nosso projeto, as pessoas estão cientes de que isso está acontecendo, essa movimentação de educação antirracista está acontecendo. E o livro, nada mais, nada menos, veio desabrochar em cima disso, né? Tipo, nossa, realizamos um projeto, mas ainda assim a gente ainda se depara com situações como essa, nós ainda temos uma possibilidade de ir até a escola para reivindicar, mas a gente sabe quantos de família que não conseguem reivindicar esse direito pelos filhos na escola. Então, é um livro que ele foi criado um pouco para poder conversar com essas famílias, sabe? É uma conversa com outras famílias. Olha, aconteceu com a gente seguiu esse caminho, né? Um pouco sobre isso, né, que o livro fala. Muito E legal, muito aproveitando o legal. gancho das utopias urgentes que você citou aí, Meire, é que o livro ele apresenta uma utopia, o livro, né? Não vou dar spoiler, mas o livro é uma utopia, tal assim, infelizmente, tal assim, mas aí no final tem lá tem um pós-crédito ali, tal assim, para as pessoas refletirem.
Porque, beleza, tem a denúncia, tal, assim, mas a gente quis colocar esse lúdico, né, tal, assim, por isso que tem essa brisa da utopia, mas depois tem um, vamos sentar e conversar, Uhum. né, porque a pessoa vê o livro, vê os desenhos da Lari, vê os textos e tal, né, imagina aquela utopia acontecendo, mas daí no final tem um, vamos conversar sério agora? Porque, né, porque racismo não é brincadeira, né, então, Exato. subir Nossa. essa proposta. Muito legal. E Lari, e aí os desenhos também, né? Porque eu acho que é essa coisa visual, assim, também. Porque é isso, né? Conversa, é um livro que conversa tanto com a equipe pedagógica que a gente sabe que passa por essa questão, né? Então, peraí, deixa eu. Nossa, doeu, né? Olha, como foi, né? Opa, então vamos sentar aqui, vamos conversar, como o Júlio falou. E a criança em si, até para que ela possa identificar alguns tipos de racismo, né? Porque talvez para na leitura da criança seja diferente, né? Assim, a leitura trivial que a gente adulto faz, né? Então eu acho que o desenho, a ilustração, ela vem também um pouco com essa finalidade. É meio que isso mesmo, Lari? É isso mesmo. Como eu falei desde o começo, a minha ideia de quando eu vou trabalhar uma ilustração é sempre trabalhar de uma maneira muito afetiva, né? Então a gente tinha uma questão de que eu estava desenhando o personagem Zack, no caso do Lu, e de como eu queria que inicialmente ele gostasse desse personagem, porque é sobre ele. E como o Lucas falou, né? Todo esse meu trabalho com ilustração infantil, ele começa no meu TCC, onde eu estudo já a importância da representatividade negra na literatura e na ilustração infantil como uma forma de construir uma autoestima positiva para as crianças negras. Então, por mais que a gente vá trabalhar com um livro que vai trabalhar com uma memória dolorosa para a criança com a que aconteceu a situação, a importância de que a gente acompanhe essa narrativa do livro, como vocês comentaram, né? Que é uma narrativa utópica, que é a gente tem uma situação, um problema, uma situação do racismo, e que depois ela é resolvida no espaço escolar, é entender que esse personagem, o Zack, ele ainda precisa desse colo, então, desse afeto que é a ilustração, né? A minha maneira de comunicar essa ilustração. E também trabalhar muito com a questão de diversidade dentro da construção de um espaço escolar, mas também no espaço familiar. Então a gente discutiu muito sobre isso, que a gente não queria que fosse uma coisa muito tradicional, clichê. E aí vocês vão ver isso quando vocês tiverem os livros nas mãozinhas de vocês. É, Mas de como era, foi sempre pensando nisso, numa identificação positiva, numa diversidade, num carinho. E sempre com a minha linguagem artística também, que vocês vão acompanhar também que as ilustrações elas pegam uma característica de aquarela com lápis de cor, sempre trazendo uma textura, assim. Acho que é isso. Bom, ô Lucas, você que já vem desse trabalho didático com a primeira infância, com as infâncias, né, a partir do Bola de Meia aí, né, que é essa família aí que faz lindamente, né, esse trabalho aí de conscientização e de trazer a educação e trazer pautas importantes a partir da arte, da cultura, que isso é tão essencial, tão importante, né, e tão urgente, de fato. Queria que você falasse, assim, o que que muda e qual a importância desse livro na literatura para todas as pessoas, né, da infância até as pessoas adultas aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. Eu acho que o livro, ele é muito didático, assim, no sentido muito amplo dessa palavra, assim, né, o livro que a gente produziu. Até a gente fica meio se questionando, assim, ele não é um livro só para criança, assim, ele realmente é um livro que a gente imaginou ele sendo utilizado dentro de sala de aula, assim mesmo, como para Uma ensinar ferramenta. realmente uma ferramenta para mostrar as leis que falam sobre o ensino da cultura afro-brasileira, indígena na escola, enfim, isso está no livro de uma forma muito evidente, né? Então, eu acho que tanto o livro da Lari quanto o livro da Shiva, eles entram nesse sentido de uma ferramenta de trabalho, assim mesmo, para os professores, e também que uma coisa que a gente já sentia muito com o livro da Lari, desse livro ser lido também junto com os pais lerem junto com as crianças, sabe? Para rolar essa conexão, né? Assim como a Shiva e o Júlio comentaram, né, que assim não conseguiram
evitar que o Zulu passasse por uma situação de racismo recreativo na escola, né? Isso também aconteceu com eles, né? O livro ele traz, ele instiga essa conversa, né? Instiga esse diálogo que também tem que existir de carinho ali, né? De acolhimento, né? Então, eu vejo muitas camadas e muitas possibilidades desse tipo de livro, né? E o livro da Shiva, eu acho que ele é muito assertivo nisso. Ele vai direto nesse ponto, assim, né? Então, eu espero realmente que os professores utilizem ele dentro de sala de aula e os pais utilizem ele também como uma ferramenta de comunicação, assim, né? Incrível, uma ferramenta de comunicação, é isso. É isso, para que outras crianças, quando passarem, se passarem e eventualmente vão passar, como o próprio Júlio falou, como a própria Shiva falou, mas que pelo menos saibam como, né, agir diante da situação, né? Gente, queria deixar um recadinho para vocês que estão do outro lado da telinha, lembrar vocês, que estão se conectando aqui com a gente pelo nosso canal do YouTube. Se você não for inscrito, já se inscreve, só descer aqui e clicar e se inscrever é muito importante para ajudar a gente a fomentar as culturas populares, sociais, né? Enfim, universais. E, gente, olha, é o seguinte, a produção tá colocando aqui no rodapé as redes sociais de todos eles aqui, certo? Dos nossos convidados de hoje, tá passando aqui no rodapé para vocês e tá deixando o link na descrição também desse vídeo. Então, depois, hora que acabar aqui, já fica aí como tarefa de casa, vocês vão lá, se conectem com eles, porque para além do livro aqui tem outros trabalhos que todos eles fazem, né? Enfim, e é muito amplo. E também para saber mais informações aí, porque a gente já vai ter um lançamento, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas também para estar conectado. Como eu sempre falo aqui, né? Arte independente depende, gente, é independente de outras coisas, tá? Mas não de vocês, muito pelo contrário. E aqui pela internet a gente tem essa possibilidade de se coletivar, se aquilombar, né? Então vamos fazer esse trabalhinho aí. Gente, eu queria que vocês falassem agora, ô Shiva, assim, qual foi o principal desafio, assim, que você sentiu, né? E aprendizado mesmo ao construir essa obra, assim, né? Voltada para educadores, como a gente já falou, mas para as crianças também, para a família, para um público tão amplo, assim, né? Muita coragem, inclusive, para escrever sobre isso, né? Porque você está falando de algo pessoal, profundo, né? Como é que foi aí esse processo? É um processo que eu acho que começou, acho que desde quando a gente soube que estávamos grávidos, que a gente sabia que a gente tinha aí um desafio pela frente, um desafio este que a gente não foi ensinado, né, de alguma forma. Eu de alguma forma, porque minha mãe era militante, tinha toda essa questão mais falada e discutida em casa. Então, a partir do momento que a gente soube que a gente ia ter um filho, a gente falou assim, bom, temos que pensar como essa criança vai nascer. Aí a gente pensou na melhor forma que essa criança ia nascer, o Zulu. Procuramos um parto humanizado. Agora nós vamos procurar, poxa, agora o bebê Saúde nasceu, dele, né? como é que é a saúde? Não vamos cuidar com alopatia, vamos para a homeopatia. Fica em casa comigo, ficou em casa comigo durante 3 anos, né? A gente se apertou e eu penso assim que foi foi um grande momento para nós, principalmente por sermos uma família preta, eu ter tido a oportunidade de ficar com o Zulu até os 3 anos em casa e poder levá-lo para centros culturais, levá-los para curtir uma música, um parque, estar com ele, né? Não precisar diretamente ir trabalhar. Então, tive essa parceria com o Júlio desde o começo. E aí chegou o momento da educação do Zulu. Quando a gente chega à educação do Zulu, aí vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Como ele vai ser cuidado, como ele vai ser lido, como que ele vai, se ele vai ser respeitado ou não, se ele, porque pai e mãe sabe, o responsável sabe como que cuida da criança, mas a gente não sabe como o outro cuida da nossa criança, né? Então é muito difícil isso. Então, esse processo todo vem sendo discutido, acho que dessa parte, desde esse momento, assim. Então, quando aconteceu pela primeira vez com o Zulu, que ele cortou o cabelinho, ele estava na pré-escola e a gente organizou o nosso ódio, né? Porque a gente viu que ele foi, de alguma forma, violentado, né, pelos amiguinhos por conta do cabelo. O Zulu sempre teve um cabelo volumoso, ele gosta desse cabelo, não é uma condição que eu e o pai impõe para ele. Ele gosta do cabelão dele, ele garfa e tal.
Então ele cortou o cabelo, a gente já automaticamente já criamos uma roda de conversa na escola dele e que a conversa foi muito produtiva. A escola Marianita, né, a diretora recebeu a gente muito bem, a gente fez uma roda de conversa no sábado letivo, não falando somente da questão racial, a gente falou sobre LGBT, esse universo LGBT na infância, né, que as famílias pudessem entender esses sinais para poder respeitar essa criança. Falamos Poder sobre colher, né? falamos sobre várias situações ali, colocamos vários tópicos e a conversa foi muito bacana. E agora a gente se vê nessa situação, né, com o Zulu. E aí ele verbalmente falando pra gente é realmente uma situação dolorida, né? A gente vem, a gente podera, a gente bota filme, a gente conversa. Então, assim, para ele receber também esse livro, ele traz assim para a gente uma resposta de que eu tenho uma família que cuida de mim, que me valida, que não me silencia e que está fazendo algo. A gente não está só apenas passando pela vida. A gente está aqui para construir algo, né? A gente, quanto coletivo Triluna, a gente já trabalha isso também. Ele acompanha nosso trabalho, né? O movimento do hip hop, que fala da periferia, que fala da nossa realidade, fala da violência policial, que fala sobre tudo isso. E a gente já está trazendo essas discussões para ele. E infelizmente a gente já chegou o livro em si foi feito um recorte ali nos 8 anos dele. Agora ele já está com 12. A gente já está com outro desafio que é falar sobre as questões Da da adolescência. adolescência e a individualidade dele, né? Um ser singular andando pela rua, como que ele deve se comportar, né? Se ele for Para o abordado pela outro livro polícia. aí, ô Lucas. Então, Exatamente, exatamente. Como vai ser abordado pela família, pela polícia, como ele vai ser abordado num estabelecimento, num comercial, que ele esteja entrando. Sempre quando a gente entra, Zulu, mãos à vista, filho. Não dá para encostar na prateleira. Ai, a criança abriu o pacotinho de salgadinho. Filho, você não pode. Você é uma criança preta. Então, tem coisas assim que, infelizmente, a gente tem que estar sempre reforçando. E é isso, eu acho que a partir desse processo do nascimento dele até agora, e eu acho que até ele crescer, a gente ainda vai desenrolar muito esse assunto, essa conversa, porque esse falar sobre racismo é algo que acompanha a gente da maternidade até a nossa morte, né? Infelizmente. É isso, já nasce lutando, né? Júlio, quer complementar? complementar, né, falando do Zulu, né, eu quero pontuar como é que ele recebeu, né, até porque você nos provocou antes. E ele está muito feliz, como a Joel falou, ele fica muito feliz, né, da gente cuidar dele, vira e mexe, ele é muito afetuoso. O Zulu é muito É. afetuoso. Ele vem, ai, papai, mamãe, vocês são a melhor família do mundo. Não, vocês cuidam de mim, não sei quem, tananã, né? É que a Shiva é uma leoa, a Shiva é a pantera negra, a Shiva, então assim, eu já sou mais tranquilo, tranquilo numas, né? Porque tem a figura do homem negro de ser o violento, de ser tal assim, então Sim. sempre, né, procuro ficar na retaguarda ali. Então é a Shiva sempre que vai no front, ela que é a pantera negra. Mas ele, tanto, enfim, em todos os episódios que a gente se posicionou para ajudá-lo, e agora a questão do livro, foi de grande alegria para ele, de grande satisfação. Ele, né, se enche de orgulho, né, de ter uma família que defende ele, né? Lindo. Vale E ele pontuar, faz né? tanta questão. Oi? Não, vale pontuar que a Lari, né, a ilustração da Lari, ela faz na mão mesmo, ela faz no lápis, né, depois ela passa o lápis de cor, depois ela vem com a aquarela, é uma coisa bem manual, né, e ela trouxe as ilustrações nas reuniões, assim, para a gente pegar e ver as ilustrações, né, senti-las, né, e aí a gente sempre mostrava pro Zulu, né, e aí era legal ver esse feedback dele na hora, assim, ele, nossa, que legal, não sei o que, ó, eu quero os shorts de tal cor. Né? Tinha essas Legal. interações, assim, né? Então foi super legal. E a carinha dele, ele sempre ficava muito feliz, assim, quando via as ilustrações, né? Foi muito bacana. É isso, nossa. E aí, assim, acompanhei essa história, né? Assim, a história central aí né, do livro. E eu fico pensando, assim, né? Se todos os nossos pretinhos e pretinhas pudessem se sentir tão acolhidos, né? Tão protegidos
por essas leoas, né? E assim, e às vezes nem é uma falta de amor, muito pelo contrário, é só uma falta de saber o que fazer mesmo, de como posicionar, e tá aí a importância, mais uma vez, do livro mesmo também, né? Imagina aí, a gente vai poder criar esses grandes homens também lá na frente, falando de amor, falando de afeto, falando, né, de resistência e de luta também, mas como a Lari trouxe, né, a luta pontuada aí ao lado do afeto. E Lari, fala aí pra gente. E você, assim, qual foi o desafio? Qual foi o maior desafio aí para poder desenhar, ilustrar isso aí tudo, construir essa obra aí tão significativa ao lado da Chiva e dessa equipe maravilhosa? Eu acho que o maior desafio foi como traduzir uma história que fala sobre dor, né? Fala sobre racismo, dentro da minha linguagem artística, que é muito engraçado que o pessoal fala às vezes que dá vontade de apertar assim os desenhos, né? Que é isso. Mas foi entender que a gente também pode dialogar sobre essas memórias dolorosas de uma maneira acolhedora, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga ter uma troca saudável, que a gente consiga construir acho que um diálogo com confiança. É, e como eu falei, assim, gente, eu chorei do começo ao fim, fazendo tudo, desenhando tudo. Porque foi primeiro ler a história e aí os meus pensamentos pensantes já pensarem como ia fazer esses primeiros rascunhos, e depois tentar traduzir não só. é, Vou refazer essa parte do que eu falei. Como traduzir o texto em imagens, né? Como transmitir as expressões, seja uma expressão de acolhimento, uma expressão de dor, uma expressão de tristeza, de agonia, né? Porque tem um momento onde os pais passam por essa situação de agonia, é, até o momento de superação, assim, do arco da história, né? Então, como ter essa tradução? Porque as crianças, elas primeiro vão ler as imagens, né? Por mais que o texto ainda esteja lá, eu gosto muito de ilustrar para gente grande e para gente pequena, principalmente para gente pequena. Então, como que eles iam ler essas imagens, essas expressões e entender a importância do sentimento do colega, entende? Porque por mais que, por exemplo, Sim. uma criança negra esteja lendo o livro e se identificando, qual vai ser a diferença para outra criança ler e identificar o sentimento do outro, dessa outra criança, né? E Então uma a gente criança também não conseguir negra, de construir repente, também, né? Como que ela isso, sente essa dor, né? construir essa relação de empatia, de troca e compreender esses sentimentos, para que isso não aconteça, né? Enfim, acho que é um Demais. pouco disso. Não, demais, falou tudo. Gente, eu só queria compartilhar também que nesse processo todo, algo que foi muito importante, foi não, é importante porque a gente entende que essa equipe, a gente tem uma jornada linda aí para construir. Falando um pouco sobre essa equipe, é falar que a gente conseguiu unificar a questão do aquilombamento, sabe, real mesmo, que a gente, nos nossos encontros, nós nos encontramos semanalmente, são encontros extremamente afetivos, acolhedores, empoderadores, ao ponto de criamos, né, esse ambiente dentro da nossa equipe e achamos importante fazer um letramento racial com a equipe. Né? Então, a gente não simplesmente se encontra para falar do livro, a gente estuda, né? Eu tive a oportunidade de fazer um letramento com a equipe, né? O Júlio tem material também que a gente repassa para a equipe, a Lari também fazia parte do IABAS, né? Que é um núcleo de estudos em Jacareí, que também tem esse trabalho de letramento racial, né? O Lucas, né? Que a gente fala, né? Que são as pessoas aliadas, né? Que entendem a nossa causa e realmente entendem a nossa Importante. causa e estão caminhando ao nosso lado, assim, tá? Estamos lado a lado, assim, Ombro a ombro. sabe? Então, assim, durante todo esse processo, a gente fez todo esse estudo. Então, assim, o que que nós temos hoje? A gente já tem todos esses materiais à nossa disposição na internet. Se a gente colocar no Google, se a gente colocar no YouTube, se a gente colocar no Instagram, esse material vai chegar para as famílias. O letramento racial, a educação antirracista, ela já está aí. Não é algo que está limitado, né?
está posto. Como era até há pouco tempo atrás, né? É como era até pouco tempo atrás. Então, A gente teve um assim, boom, né? a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso abertamente e isso está sendo reforçado. O título do livro, Racismo Não é Brincadeira, ele é uma provocação, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a reproduzir essa frase, né, que é o título do livro, as pessoas vão começar a ter a dimensão, né, da problematização que isso causa no sistema e quanto que isso reverte para a gente e entender que todo mundo faz parte dessa luta, não somos só as pessoas pretas, né? É toda uma sociedade. Shiva, mas você acha que você vai conseguir acabar com o racismo? Gente, eu penso que pode ser que eu não consiga, mas eu estou lutando para. Eu estou lutando para porque a gente tem uma questão que a gente precisa correr. O livro, O Racismo Não é Brincadeira, ele é uma resposta para a gente, de alerta, que ele está dizendo para a gente assim, vocês precisam correr antes que a bala da polícia atinja o peito do seu filho. Então, é um pouco isso, né? Então, assim, conversar com essas famílias, trazer isso para as famílias, levar isso nas escolas, é uma maneira, assim, da gente colocar o problema na mesa, sabe? Vamos conversar sobre isso, sabe? Então, eu espero que isso seja bem recebido pelas pessoas. Nós estamos organizando um lançamento, né, com todos os detalhes, com todos os, sabe, Muito com carinho. toda a intencionalidade que esse trabalho está sendo construído. É um primeiro livro, e um livro não se faz sozinho, por isso que eu acho que eu quis tanto que a equipe estivesse aqui, porque eu acredito que quando a gente trabalha sobre educação antirracista, a gente fala de aquilombamento, a gente fala de coletividade, a gente não segue, a nossa voz, ela não segue sozinha, né? Eu não ando só, né? Eu faço parte dessa família, Lucas faz parte da sua família, Lari faz parte da sua família, e você, Meire, como triluna e como irmã, faz parte dessa família, né? Então, a gente, como Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Sim, eu tenho um sonho de que a gente possa chegar nas massas e a gente consiga, pelo menos, minimizar esse problema que a gente enfrenta na escola e trazer, sim, um nome para isso, né? O que acontece na escola não é apenas uma brincadeira, não se deve rir, né? Racismo não é brincadeira. Quando você trouxe essa questão sobre como, né, fazer a coisa crescer, a coisa ir para frente, né, e me vem muito à cabeça que a gente precisa de políticas públicas, né, então esse projeto, ele é feito com um edital, né, com uma verba do governo, que no caso foi a PNAB. A gente precisa ainda do sistema de cotas dentro desses tipos de editais, né? E para existir esse tipo de política pública, a gente precisa de movimentação social. A gente precisa de movimento social. A gente precisa ter a sociedade unida e os núcleos sociais, né, unidos. Então, tipo, sei lá, classe artística, enfim, unidos para que essas coisas de fato aconteçam, né? E que, independente do governo que esteja, a gente tenha garantido esses direitos nossos de se expressar, né? E de transformar a sociedade, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. E, falando já de movimento social, venham para nosso lançamento do nosso livro, contribuam no movimento social, né? O lançamento vai ser no Bola de Meia, né? Que é um espaço cultural parceiro aí, eu faço parte já há muitos anos, meus pais são fundadores aí do Bola de Meia. É, vai ser no Bola de Meia, vai ser aí, então, no dia 31, a partir das 19 horas. E aí, cheguem junto, vai ser um espaço muito legal, vai ter a Shiva, obviamente, lançando o livro, Racismo na Brincadeira, vai ter a Lari, falando um pouco aí do processo da ilustração, a gente vai trazer as ilustrações também para num formato maior, para todo mundo poder ver, né, as ilustrações grande. Vai ter o livro lá disponível para todo mundo. E também a gente vai fazer algumas exibições de alguns curtas-metragens, exatamente para entrar nesse universo mesmo é, dessa questão afrocentrada dentro da infância, né? Então a gente fez um recorte também nesse sentido.
Então é isso, fica aí o convite para vocês chegarem junto, somarem. Lindo, quanta coisa, gente, que demais. Então não é só o lançamento, tá vendo, gente? Se fosse só pelo lançamento, vocês já tinham que ir agora. Agora que vocês têm que ir mesmo e levar mais alguém, né? E é de graça ainda, que é mais o quê? Grátis. Bora de Lembrando, considerações e vai convidando, gente. e lembrando que vai ter a mediação da Ivani. Exatamente. Ivani Mello estará fazendo a mediação desse bate-papo sobre o livro Racismo na Brincadeira. E reforço o convite aí, dia 31, Racismo na Brincadeira, lá no Bola de Meia, a partir das 19 horas. Chega junto. Vem E todo conversar mundo com a que for ganha o livro, Shiva, como é que vai ser? Tem que comprar? Qual que é o valor? Como é que vai ser? Então, é um projeto via edital, né? Então, já está incutido aí o livro. Então, quem for no lançamento vai poder levar o livro para casa, vai Autógrafo. ter ali o autógrafo, né? Vai poder levar o livro para a escola, né? E a gente poder aí sermos multiplicadores dessa educação de racismo. E demais, a pessoa vai lá, vai ganhar um aulão e ainda vai levar o livro. Olha isso. Não é não, Lari? Quer mais o quê? Pois é, gente, nesses autógrafos de exibição, de conversa, de troca, partilha. Gente, só se tiver um bolinho, melhor ainda. Né? Vai ter suco de limão. Olha só, gente, agradecer vocês por emprestar o tempo de vocês, vir aqui bater esse papo com a gente, abrir a agenda de vocês aí, parabenizar vocês pelo projeto, viu, de coração mesmo, que venham muitos e muitos e muitos e muito mais filhos como esse, né, filhos, para que a gente realmente consiga construir uma sociedade mais igual, mais justa, né, uma sociedade antirracista, de fato, como precisa ser, né, enfim. Estamos juntos, obrigadas. Se vocês quiserem ficar à vontade para fazer considerações, do nosso agora, espaço é de vocês. Bom, vou ser breve, mas dizer que eu estou muito feliz, agradeço muito o seu convite para vir aqui, poder falar do lançamento, poder fazer esse convite para você que está em casa. É o primeiro livro dessa equipe, né? E nós teremos muitas novidades ao longo aí do ano. Estou muito realizada porque a gente sabe quanto que é difícil para nós pessoas pretas ter essa emancipação. E eu vejo esse trabalho como uma emancipação literária, né? Nunca me enxerguei nesse lugar e agora eu estou nesse lugar, eu entendi, né? Criei gosto e agora pretendo, né, aproveitar muito mais esse espaço. E é isso, convidar você, sua família, né, convidar a sua escola para que possa estar conosco nesse dia. Vai ser um dia muito bacana, a gente vai fazer uma roda de conversa, teremos ali uma exposição. O espaço de bola de meia é um espaço que acontece muitas atividades, né, ao longo do mês, né, se puder acompanhar também a página do Bola de Meia, tem exibição de curta-metragem, tem sarau de poesia, né, o ciranda de poesia, o qual a gente vai participar, né, tem aula de yoga, tem muitas atividades, o capoeira, né, com goleiros do sertão, então tem muitas atividades no espaço, né, é um espaço que gira, né, que acontece a cultura, né, então convido vocês para poder curtir o espaço em outros momentos também e agradecer ao Júlio por estar comigo nessa jornada, né, da nossa família. Agradecer muito o Zulu, né, por ele ter essa cabeça tão generosa, né? Ele é um garoto muito generoso, né? Ele conseguiu entender qual que foi realmente a concepção e a importância desse livro, né? Então ele entende e ele assina também por esse Valoriza, né? livro, né? Ele também assina por esse livro. Agradecer muito ao Lucas, né, por ser essa pessoa na nossa vida, né, por ajudar a gente, né, nessa caminhada. A Lari, agradecer essa pessoinha maravilhosa que entrou na nossa vida e faz a nossa vida muito mais colorida. Gente, as ilustrações, elas estão tão
elas estão tão cheias de detalhes que vocês vão conseguir me enxergar, vão conseguir enxergar o Julião, vão conseguir enxergar o Zulu, e a Lari, ela tem uma doçura na forma dela desenhar que vocês vão perceber. E o livro dela tem correlação com o livro Racismo Não é Brincadeira, quando a gente fala Quando Eu Crescer. Então, é um livro também que eu quero que vocês também vão atrás, né? Tem animação desse curta-metragem, também animação, realizado pelo Lucas, feito assim com muita delicadeza, com muita ternura, para falar sobre empoderamento, ressalta ali a importância Da autonomia, da né? autonomia, mas também da representatividade, né? A Lari, ela foi muito feliz quando ela trouxe pessoas que a gente conhece na ilustração do livro. Uma delas é a nossa querida Preta Ari, então, né, só uma pílulazinha aí para vocês entenderem a importância desse livro. Agradeço você, Meire, demais por essa oportunidade, por estar na nossa vida, por caminhar ao nosso lado. Espero você lá, espero todo o público, né, do CineCT para compartilhar com a gente esse momento tão especial. É isso. Isso, axé. Agradecer mais É uma isso. vez, Meire. Agradecer, Meire. Parabéns, Shiva, por essa obra, tá certo? E dia 31, estamos lá junto. Valeu, é É só chegar. isso, é isso. Lari, vem bater papo comigo sobre o seu livro depois também, já fica aí o convite no ar. Com E certeza. Shiva, parabéns também por ter sido aprovada num edital, né? Porque é isso, é a gente também ocupando esse espaço aí. Acho que o Lucas trouxe, é bem importante reforçar, então, uma mulher preta lá, né? Sendo protagonista disso aí, meus parabéns, de coração. Gente, agradecer a vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continua nos acompanhando. E ó, agora acabou, pode descer aqui na descrição, tá o link das redes sociais de todos eles. Já vai lá seguir. E dia 31 eu vejo vocês no Bola de Meia, no lançamento do Racismo Não é Brincadeira. Até!